Você já se deparou com relatórios lentos ou com consultas lentas no seu banco de dados? O problema ele pode estar na montagem dos seus SQLs. No vídeo de hoje vou te dar algumas dicas de como podemos melhorar eles e observar algumas situações que frequentemente acontecem e ocasionam muita lentidão nas suas consultas. Meu nome é Lizzy Pedroni e antes de começarmos o vídeo vou pedir que você já deixe o seu like, clique no sininho para ativar as notificações e me siga lá no Instagram. A primeira coisa que nós temos que observar é se você não está utilizando tabelas desnecessárias em joins, em junções, certo? Só está fazendo junções desnecessárias. Eu vou mostrar isso para vocês em forma de exemplo que fica mais fácil. Nesse exemplo, você quer apenas trazer o nome do produto e o nome da categoria a que ele pertence. Só isso, uma listagem simples e básica. E o que você faz? Você vai lá e faz um from, um select from na tabela de produtos e relaciona com a tabela de categorias, onde o ID da categoria vai ser o ID categoria da tabela de produtos vai ser o ID lá da tabela de categorias. Mas, além disso, você vem aqui e faz um join com a tabela de fornecedores, relacionando o ID do fornecedor do produto com o ID lá da tabela de funcionários e vai buscar com um where apenas as categorias com status ativo. Veja bem, se você só quer o nome do produto e o nome da categoria, por que você está fazendo este relacionamento aqui com fornecedores? Uma coisa que você tem que entender é que cada join ele tem um custo para o banco de dados. E se você está fazendo join desnecessário, pode estar deixando mais lento. Obviamente que aqui é uma tabela pequena, talvez, e só tem 2 joins. Mas imagina que muitas vezes você está fazendo joins com muitas tabelas. Você tem lá um SQL, sei lá, desse tamanho aqui, onde você faz 10 joins, você faz inner join, você faz left, com várias tabelas. E isso, cada uma dessas junções vai deixando o seu SQL um pouco mais lento. Então revise, se nesses você realmente precisa de todas essas tabelas no seu relatório. Às vezes você só quer mostrar 2 campos que estão em 2 tabelas e você faz 10 junções. Então aqui para a gente mostrar como ficaria ela de maneira simplificada, nós simplesmente removeríamos este join aqui com a tabela de fornecedores, deixando apenas a junção ali com a tabela de categorias. Ele fica mais limpo e com certeza vai ficar alguns milissegundos mais rápido. Como eu falei, nesse nosso exemplo eu fiz um exemplo pequeno para ser mais didático. Mas agora pense nisso numa tabela com muitas junções, num SQL com muitas junções. Então, primeira coisa, revise se você não está utilizando tabelas desnecessárias. A próxima sugestão para você olhar aí nas suas consultas é uma que acontece muito também, que é você estar usando uma view super complexa lá na sua consulta, achando que ela é uma tabela, certo? Porque muitas vezes a view ela não tem um nome diferenciado, ela tem um nome normal e você nem sabe que ela é uma view, então é sempre bom dar uma investigada. Aqui no nosso exemplo, eu fiz para mostrar aqui para vocês, nós gostaríamos de trazer o código do produto, apenas o código do produto e o número da nota fiscal que ele foi vendido. E nós fomos lá e consultamos esses dados de uma view chamada Resumo Vendas, porque a gente só queria as do ano de 2013. Então, o que eu queria? Uma listagem super simples, dos códigos de todos os produtos que foram vendidos e o número da nota fiscal que eles saíram, Só isso era o que eu queria. E eu fui lá e fiz uma consulta nessa view aqui. Só que se você for lá olhar, daí você pensa, nossa, mas essa minha consulta tá demorando demais. O que isso está acontecendo? Eu só quero o código e o número da nota do ano de 2013, ainda tô filtrando o ano e tá demorando um monte. O que isso pode ser? Aí você começa a investigar e você vai lá olhar
a view, resumo, vendas, ela só faz alguns joins com a tabela de notas, com a tabela de itens da nota, com a tabela de produtos, com a tabela de categorias, etc, etc, com o vendedor, com o fornecedor, com N coisas que você não precisa, além de ela estar ainda fazendo vários agrupamentos totalmente desnecessários. Você não precisa disso. A única coisa que você queria era o código do produto e o número da nota. Que você poderia muito bem ter obtido isso lá da tabela itens nota. Pegando, então, fazendo um select do código e o número da nota fiscal, da tabela de itens, e fazendo também aqui uma consulta onde a data, né, o ano, né, da nossa nota fiscal fosse de 2023. Vejam que aqui nós podemos ter um ganho altíssimo de performance só trocando, né, a view por uma tabela. Por quê? Porque naquela nossa view a gente fazia, né, muitas junções e muitas coisas que aqui eu não preciso. Então você tem que se acostumar que não é porque ela já está ali pronta. Muitas vezes a pessoa pensa assim, né? O desenvolvedor ou até quem está usando ali o banco de dados, essa view já está pronta. Eu vou usar ela mesmo, que daí eu garanto que isso aqui está tudo ok, que está funcionando, que está tudo bem. Não quero me estressar. Só que tudo tem um custo, né? Então, às vezes, aquela sua simples consulta vai ficar muito lenta porque você teve um pouco de preguiça de dar uma analisada no que ela está fazendo. A próxima coisa é a utilização de subconsultas ou de joins. Isso é uma coisa que as pessoas não falam muito, mas faz muita diferença. Vejam só. Então, contextualizando um pouco para vocês, aqui eu vou mostrar a primeira subconsulta. Isso aqui seria um sistema de helpdesk, onde nós temos ali a tabela de atendimentos, né, que guarda os atendimentos realizados naqueles chamados. Imagina que as pessoas ligam, abrem um chamado e cada chamada ele pode ter vários atendimentos e cada atendimento pode ser realizado por um técnico. Então, o que eu quero com essa subconsulta? Eu quero trazer o código do chamado e o nome, né, do técnico que fez o atendimento. Então, o código, na verdade, do atendimento, né? O atendimento de número 21, quem atendeu foi o João. O de número 22 foi o Pedro. E assim por diante, ordenando pelo código. Então, o que eu faço? Eu faço um select, né, do código. E para buscar um nome, eu vou fazer, em vez aqui, eu vou utilizar uma subconsulta, selecionando o nome lá da tabela de AD usuários, que é os usuários do sistema, né, que são esses técnicos, fazendo um relacionamento do chamado código técnico com o código, né, do usuário. Então, eu vou fazer aqui o meu from, tabela de atendimentos, e vou ordenar pelo código do chamado. Eu executei essa consulta no banco de dados de verdade, certo? Para trazer aqui para vocês. E eu tenho que o planning time dela, ou seja, o tempo que o banco de dados utilizou para planejar essa execução, foi de 0,530 milissegundos. E o tempo de execução que ela demorou para ser executada, a partir do momento que eu dei ali o Enter, e ela me mostrou o resultado, foi de 2.431 milissegundos. Então, esse foi o tempo, né? Ele usou isso aqui para planejar e este tempo aqui para realmente me mostrar o resultado, certo? Temos, então, 2.431 milissegundos. Então, prestem bem atenção nestes dados aqui, com a subconsulta. Agora eu vou fazer a mesma consulta não, né? A mesma consulta de uma maneira diferente, ou seja, eu vou obter o mesmo resultado de uma maneira diferente. Em vez de utilizar a subconsulta, eu vou utilizar um inner join. Então eu vou trazer o nome e o código do chamado e o nome do técnico. Vou buscar isso lá da tabela de atendimentos e vou fazer um inner join com a tabela de usuários, certo? Onde o código do técnico for igual ao código lá do usuário. Também vou ordenar pelo código, ou seja, vai trazer exatamente o mesmo resultado, porém de uma outra forma. O que nós temos aqui? O tempo que o banco de dados levou para planejar esta execução é de 0,294 milissegundos. E o tempo de execução, ou seja, a partir do momento que eu dei o Enter até me mostrar o resultado na tela,
foi de 120 milissegundos. Vocês lembram quanto é que era de antes? Era 2000 e pouco, né? Aqui eu fiz uma comparação. A subconsulta e o join. Então, nesse caso, o join é infinitamente mais eficaz que a subconsulta. Então, sempre que você puder utilizar o join no lugar da subconsulta, o faça. Porque veja bem, de 2.431 milissegundos nós conseguimos baixar para 120 milissegundos. Eu não trouxe aqui para vocês a quantidade de registros, mas não vem o caso, tá? É uma quantidade bem elevada de registros. Então, o que acontece? Se você tem lá a sua consulta cheia, né, de subqueries, de subconsultas, às vezes você tem lá 20 subqueries e seu resultado está muito pesado, teu relatório está muito pesado. Tenta trocar algumas. Claro, eu vou te dizer assim, nem sempre dá, né? Tem situações que realmente você precisa utilizar uma subconsulta. Mas se você puder trocar ela por um join, porque eu vejo que às vezes a gente tem mania de utilizar algumas coisas. Eu tenho a mania, né? Ou é o meu estilo, eu sempre utilizo subconsultas e não os joins, então sempre vou fazer isso. Então tenta pensar um pouco e analisar ali o seu código e veja se você não consegue fazer algumas trocas, que pode ser muito eficaz em algumas situações. Próxima coisa que nós vamos avaliar é se nessas consultas não tem ordenações e agrupamentos desnecessários. O que seriam, né, ordenações e agrupamentos? Seriam utilizações de group by e de order by quando não precisa. Muitas vezes você quer apenas uma lista, né, com o código de todas as categorias que aparecem na nossa tabela de produtos. Ou seja, você tem a tabela de produtos e você tem lá uma coluna chamada código categoria. A única coisa que você quer é trazer, né, o código da categoria. Mas você não sabe fazer isso muito bem, você foi lá e procurou em alguma coisa na internet e você achou uma SQL assim, ó, que aparentemente serviu ao seu propósito. Mas aí você viu que tem esse count, não sabe muito bem para que serve e tal, mas você viu que utilizando apenas o ID da categoria traz o que você precisa. Então você vai lá, cola ele no seu código. Então esse select vai trazer o ID da categoria e também vai contar quantos produtos tem em cada categoria. Mas você não quer saber isso, você não quer saber quantos tem. E veja que ele está fazendo um group by, né, pelo ID e ainda está ordenando o resultado também pelo ID da categoria. Lembre-se bem, muitas vezes isso é necessário. Eu estou falando que neste caso não é. Então sempre avalia, você quer realmente isso ou você podia fazer simplesmente isso aqui, ó. Select ID categoria from produtos. Poderia ser, não? Você só quer o ID da categoria da tabela de produtos, você não quer contar quantos produtos tem em cada uma delas, certo? Então, preste bem atenção se você às vezes não está fazendo agrupamentos e ordenações que você não quer, não precisa só porque você copiou o código do colega ou alguém te mandou fazer daquele jeito. Outra coisa simples, mas não menos importante e que também onera muito o banco de dados é a utilização de funções na cláusula where. Eu sei que muitas vezes é preciso, mas muitas vezes tem como fazer de outra forma. O que seriam funções, né? Eu vou fazer um exemplo aqui, ó. Nós fizemos um select asterisco. Outra coisa que eu não falei ainda, mas eu já vou aproveitar. Não usem o select asterisco se vocês querem apenas algumas colunas. Usem só se vocês querem todas. E mesmo assim, se vocês querem todas as colunas, é mais rápido para o banco de dados se vocês listarem quais as colunas aqui vocês querem, certo? Senão, o que ele tem que fazer? Ele vai ter que ir lá na tabela que define, tem uma tabela que define as suas tabelas. Ele vai ter que ir lá naquela sua tabela que define e percorrer todas elas para saber quais são essas do asterisco, né? Ou seja, quais são todas. E se você vem aqui e define no seu select quais são, isso também otimiza a sua consulta. Mas vamos lá, você fez lá um select asterisco na tabela de produtos e você quer apenas
apenas aqueles produtos que foram incluídos em 2024 e que o tamanho deles, né, a descrição, o nome deles tenha mais do que 10 letras, que é o que faz essa função. Então você usou a função year na data de inclusão, igual a 2004, e também a função para contar, né, quantos caracteres tem. Assim, não é proibido, mas se você está com problema de performance, vale avaliar essas questões aqui. O que você poderia trocar, né? Eu vou trocar apenas uma aqui, a do ano, tá? Em vez de fazer year de 2024, pensa só, para cada registro ele vai ter que aplicar uma função no seu campo data de inclusão para retirar o ano e comparar com 2024 para cada registro. Isso, em poucos registros você não vai notar a diferença. Sério, se você fizer esses testes que eu tô colocando numa tabela com 10 registros, não vai dar nada. Agora você tem que testar com uma tabela com muitos registros. Pega aí, sei lá, 200 mil registros, 1 milhão de registros e testa. Você troca esse year aqui pela data mesmo. Então você vai fazer o quê? Um where, testando a data de inclusão, né, maior que 1/1 de 2024 e ela tem que ser menor que 1/1 de 2025. Então o que vai acontecer? Vai pegar todas aquelas datas, né, todos os produtos incluídos no ano de 2024. Da mesma forma que você fez aqui com o year, aqui você vai fazer com a data. Isso com certeza vai ser muito mais rápido do que ele ficar aplicando a função em cada um dos seus registros. Como eu falei, cada caso é um caso, mas vale essa dica de você ir lá e dar uma olhada. E outra coisa, não menos importante, faça uso de índices em colunas estratégicas. O que seria então um índice, né? Um índice é daquela mesma forma que, imagina o índice lá do livro. Eu sempre dou esse exemplo, é um exemplo muito clássico. Você quer ir direto para o capítulo 25, você não vai folheando lá o livro um por um, né? Você vai lá no índice e você vê, capítulo 25 está na página 48, você lá abre o livro diretamente na página 48. É exatamente assim que funcionam os índices, né, em banco de dados. Você fez aqui então um select na tabela de produtos, onde o ID da categoria é igual a 10. Se você não tem um índice definido na categoria, ele vai percorrer, né, todos os registros até mostrar, né, todos, como se você fosse lá folhando folha a folha do seu livro até chegar na página 48. Ele vai olhando linha por linha até chegar os registros de ID 10. Agora, se você já tem um índice criado aqui, é como se tivesse um apontamento direto para cá, ele já vai direto aonde você tem o ID de código 10, tá? E para criar índice é muito fácil, existe é uma sintaxe quase que padrão para todos esses GBDs, que é o create index. Você define um nome para ele, qual a tabela que você quer criar e em qual campo. Então, analisa lá o seu SQL e verifique quais são os campos que você mais usa para pesquisa e crie índices para eles. Eu vou dizer assim, os índices são muito bons, mas é bom usar com sabedoria, eu sempre falo, porque também não adianta você sair enchendo de índice em todos os campos da sua tabela, que pode dar um efeito contrário. Então é bom você estudar um pouco a respeito desse assunto, mas assim, o índice otimiza muito, muito a consulta. E por último, e não menos importante, vamos falar um pouco sobre o analisador de consultas. O analisador de consultas, ele é ótimo para identificar problemas de performance. Você consegue ver ali todo o plano de execução e consegue entender aonde estão os gargalos. Ou seja, ele vai te mostrar ali tudo. Quando que você fez lá o seu where, tem 10 cláusulas no where. Ele vai te mostrar para cada uma daquelas cláusulas se ele está utilizando o índice, se ele está fazendo uma pesquisa sequencial, ou se ele está usando o índice que você definiu, se você definiu um. Ou seja, você vai lá e olha, puxa, ele está fazendo uma pesquisa sequencial no campo data.
Então talvez eu vou criar um índice para esse campo para otimizar. Aí você vai lá, cria o índice, roda com o analisador novamente e vê se ele está utilizando, né, isso aí. E você consegue também ver aonde que ele faz as junções, e daqui a pouco você olha lá, puxa, ele está fazendo uma junção aqui que eu não mandei fazer. Aí você pensa, mas eu não tenho este join na minha consulta. Aí você identifica que você está utilizando uma view e não uma tabela. Então, entender o analisador de consultas é muito importante. Porém, só esse tópico já daria um vídeo completo aqui no canal. Então, se você tem interesse neste tema do analisador de consulta e quer que eu faça um vídeo só sobre isso, deixa aqui no comentário para eu saber, porque daqui a pouco eu faço esse vídeo e ninguém tem interesse. Então, vamos a um resumo do que nós aprendemos nessa aula de hoje. A gente viu, então, alguns tópicos a serem analisados nas suas consultas quando você está com problema de lentidão. E quais seriam esses tópicos? Analisar se você não está usando tabelas desnecessárias ali no seu SQL, fazendo junções. Eu falo junções, mas às vezes pode ser um union que não precisa. Se você não está utilizando views muito complexas, achando que são tabelas, você tem que utilizar ok, mas às vezes você não sabe disso. Avaliar a possibilidade de trocar, então, as subconsultas por junções e joins. Veja, você realmente precisa fazer esses agrupamentos, esses group by, esses order by na sua tabela? Muitas vezes não. Muitas vezes você tem uma subconsulta com order by. Precisa disso? Não precisa. Utilização de funções no where e a utilização de índices. Então esse seria um resumo da aula de hoje. Eu espero que tenha ficado claro. É um assunto bem complexo, mas esses seriam os primeiros, assim, as primeiras coisas que você tem que olhar, certo? As primeiras coisas que você tem que olhar quando você está com problema de lentidão nas suas consultas ou relatórios. Então, o vídeo de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não vai embora sem deixar o teu like, que isso é muito importante para mim.